Jesus em breve virá. Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus Glórias, louvores e aleluias, àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. É pela bondade desse Deus bendito que eu tenho o privilégio de estar aqui outra vez e tendo, é claro, a honra da sua companhia. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Até ao falar isso, eu me lembro que outro dia encontrei um senhor que me disse assim: pastor, eu achava que eu era seu amigo, mas agora que eu estou lhe encontrando aqui pessoalmente, estou vendo que eu não sou, porque eu lhe conheço, mas o senhor não me conhece. Pois é, de fato, eu tenho a honra de ser conhecido por muita gente que eu não tenho a oportunidade de conhecer, mas eu fico tão feliz de ver que, apesar disso, temos uma amizade sincera. Você tem acompanhado nossas mensagens já há algumas semanas, talvez meses ou até alguns anos, e eu sei que é assim mesmo, não é? Na medida em que a gente vai ouvindo um pastor, um pregador, mesmo que seja assim pela televisão, a gente vai criando um certo laço, uma certa proximidade, não é? E você me conhece daí, mas eu, infelizmente, não tenho o privilégio de lhe ver daqui. Mas quem sabe um dia a gente se encontre por aí, não é? A gente se encontre por esse imenso Brasil ou por esse grande mundo, mas independentemente disso, eu lhe agradeço de todo o coração por sua amizade. E eu aproveito o ensejo e lhe peço sempre que você se lembrar, por bondade, ore por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei, por todos que trabalhamos aqui no Ministério da Novo Tempo. Nós somos gente como você. Estamos sujeitos a alegrias e tristezas, realizações e frustrações. Nós temos virtudes, mas também defeitos. Nós aqui precisamos de Deus tanto quanto você necessita. Por isso, por favor, sempre que lembrar-se, ore por nós, tá bom? Eu até tenho dito em alguns momentos que se você tem apreciado o nosso trabalho, não precisa nem falar isso com a gente, mas fale com Deus a nosso respeito. Ore por nós sempre que você se lembrar. E eu tenho aqui algo especial para lhe oferecer, que eu não posso deixar de oferecer. Está aqui nas minhas mãos a revista Esperança Mente Feliz. Esse material lindo preparado aqui na Escola Bíblica da Rede Novo Tempo para ser uma bênção para você, para ser uma bênção na sua vida. Você sabe que milhões de pessoas sofrem de ansiedade e precisa saber também que a Bíblia tem respostas poderosas para ajudar a gente a lidar com isso. Aqui na revista Esperança Mente Feliz, você encontra um capítulo dedicado à saída para a ansiedade excessiva. O Dr. César Vasconcelos, autor da revista,
Ele compartilha insights sobre como superar preocupações exageradas e encontrar consolo na palavra de Deus. Com passagens bíblicas que reforçam a confiança e a fé, esta revista vai guiar você para que você consiga substituir pensamentos ansiosos pela paz do céu, a paz que só o Senhor pode oferecer. Se você ou alguém que você ama enfrenta batalhas com a ansiedade, esta revista pode ajudar a trazer alívio e esperança. Por isso eu lhe sugiro, peça agora a sua revista gratuitamente. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21, ok? Para você ligar, falar com o nosso pessoal. Outra opção é você mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Número 12 98244 4449. Mande uma mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, Mente Feliz. E aí, nosso pessoal vai entrar em contato com você, vai retornar o seu contato. E assim, esse material precioso vai chegar às suas mãos para abençoar você e a sua família. Tudo o que é feito aqui, fazemos com muito carinho, com a intenção de que, de fato, você possa, por meio da palavra de Deus, crescer em todos os sentidos, incluindo, evidentemente, essa questão relativa à nossa saúde mental. E tem música, o Quarteto Arautos do Rei vai louvar a Deus agora. Ouça, aqui é o seu lugar. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você. Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui pra Deus curar suas feridas. Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Ouça a voz do Espírito falando ao seu coração. Hoje é tempo de sua graça, Deus quer dar o seu perdão. Corra pros seus braços, Ele é seu amigo. Deus o trouxe aqui pra aceitar o seu pedido. Volte pra Jesus, volte pra Jesus. Venha para a luz, nada mais importa. Aqui é seu lugar, nele existe vida, seu caminho irá abençoar. Venha como estivesse
esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está chamando por você. Seus braços vão com amor o receber. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu Sabe que aproveitando o ensejo dessa música linda e ainda observando aqui os quadros, né, que estão atrás de mim, com as fotos da gente, com cada um de nós, com a esposa, né, com os filhos, os que têm filhos, eu pensei em aproveitar e lhe fazer um convite muito especial. Nós daqui da Rede Novo Tempo de Comunicação somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o convite é esse, para você nos visitar algum dia, algum momento que você puder, em nossa igreja. Já conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Já esteve em algum dos nossos templos adorando a Deus juntamente conosco? Se você já foi, vá de novo. Se não foi ainda, nos dê a honra da sua presença, da sua companhia. O chamado é para que você venha, não apenas para nos conhecer ou para conhecer a nossa igreja, mas é para que você venha adorar a Deus com a gente. O que nós fazemos aqui no programa, fazemos na igreja também. A gente ora, a gente canta, louva a Deus, ouve canções de louvor a Deus e nós abrimos a Bíblia, estudamos a palavra do Senhor e, aliás, o estudo da Bíblia é o centro de todo o nosso culto. Você e sua querida família são convidados. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, entre nesse site. Você vê aí, encontreumaigreja.com.br, tá bem? Aí você vai descobrir a igreja adventista que está mais próxima da sua casa. Os nossos cultos geralmente acontecem aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Esse horário é assim o horário médio das reuniões. Às vezes algumas igrejas começam um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas em média é assim, sábado 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Será uma alegria receber você e a sua querida família em um dos nossos templos para juntos nós adorarmos a Deus. Hora do intervalo, mas você fica aí, eu fico aqui e já volto para pensarmos no importante tema bíblico de hoje. Crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. Graça e paz. Pela bondade do nosso Deus, estamos juntos aqui mais uma vez no seu programa A Voz da Profecia e esse é o momento de nós estudarmos a Bíblia. Temos tido nos últimos meses a série Gente como a Gente, pensando em homens e mulheres citados nas Escrituras Sagradas e tirando da história e dos ensinos deles algumas lições que sejam significativas para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual. E hoje eu quero concluir com mais um tema com base na parte histórica do livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos a Daniel capítulo 5, mas antes da leitura do texto bíblico, vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, estamos aqui mais uma vez, Senhor,
e o nosso coração se volta a Ti em súplica, pedindo que o Senhor nos ajude a compreendermos Tua palavra e que essa mensagem de advertência seja significativa para todos nós. Tu sabes o quanto nós precisamos, Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, já viu o título aí da mensagem de hoje? Achado em falta. A mensagem é forte. Tem a ver com um rei da antiga Babilônia chamado Belsazar. Como eu disse, Daniel capítulo 5. Aqui na minha Bíblia, o título é O Banquete do Rei Belsazar. Mas há outros títulos. Em algumas Bíblias está escrito A Escritura na Parede. Na minha Bíblia aqui, O Banquete do Rei Belsazar. Mas o fato é que, independentemente do título, a questão é relativa a uma festa que terminou de uma forma trágica. Esse capítulo 5 do livro de Daniel, ele descreve as horas finais do antigo Império Babilônico. É a única menção do rei Belsazar na Bíblia. Nós entendemos, com base em estudos da história, de que ele era filho do rei Nabonido, que era genro do grande Nabucodonosor da Babilônia. Portanto, veja, Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Belsazar, ele foi corregente com seu pai, o rei Nabonido, que na época desse fato, do capítulo 5, vivia em Tema, na Arábia Ocidental. O fato ocorre no ano 539 a.C., 20 anos após a morte de Nabucodonosor. O texto deixa claro que quando a misericórdia divina é rejeitada, entra em cena a sua justiça. Deus é, como disse Abraão, Gênesis 18, verso 25, Deus é o juiz de toda a terra. A história do rei Belsazar foi registrada para ser uma advertência para todos nós. Vamos ao texto? Começando aqui, Daniel capítulo 5, versos 1 a 4. Na minha Bíblia está escrito assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Se você observar, aqui no verso 2, quando faz referência a Nabucodonosor, diz que Nabucodonosor era o pai de Belsazar. A palavra pai, usada no original, pode também ser avô, ancestral, predecessor, como em muitas outras partes da Bíblia. Nós vemos pela narrativa que o rei sentia-se completamente seguro em sua capital. Também se vê que o orgulho demasiado, acrescentado de idolatria, levou o rei à insolência e blasfêmia. Ao ponto, como diz o texto aqui, ele beber nos vasos sagrados que foram tirados do templo de Jerusalém e levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Então, o inesperado acontece. Vamos agora aos versos 5 e 6. Ouça bem o que está escrito. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real.
no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. Diante da cena aterradora, a arrogância do rei desapareceu. A consciência acusada suscitou medo e terror. E Beltsazar ficou cheio de terríveis pressentimentos. Veja que a mesma mão que um dia havia solenemente escrito em pedra, proibindo a idolatria, agora subitamente escreve na parede o julgamento dos idólatras. Do verso 7 até o verso 16, está escrito que o rei, imediatamente, ele chamou seus conselheiros, os sábios, feiticeiros que havia no reino, para que lhe dissessem qual era a mensagem, o que aquelas palavras significavam. E o rei prometeu honras a quem interpretasse as palavras, a quem lhe entregasse a suposta mensagem. Mas eles não souberam. Eram poucas e misteriosas palavras, provavelmente escritas em aramaico. Então, a Bíblia diz que o rei fica ainda mais perturbado. Os seus convidados estão todos perplexos, porque todos viram aquela mão que escrevia na parede. E aí, nesse contexto, aparece em cena a rainha-mãe. Provavelmente era a avó de Beltsazar. E ela diz assim: olha, chame Daniel, um dos exilados de Judá. Ele foi chefe dos sábios no tempo de Nabucodonosor. Esse homem tem um espírito excelente, ele sabe solucionar casos difíceis. E aí Daniel foi levado à presença do rei. Quando Daniel chegou, o rei disse assim: olha, eu tenho ouvido dizer que em você há luz, inteligência, sabedoria. Meus sábios não conseguiram interpretar as palavras escritas na parede, mas se você conseguir, você ganhará presentes valiosos e você será o terceiro no meu reino. Observe que ele disse: você será o terceiro. Isso porque, como eu disse, Nabonido, o rei, era o primeiro. Ele, Beltsazar, filho, estava em corregência com seu pai, ele era o segundo. Então Beltsazar prometeu a Daniel e disse: você será o terceiro no meu reino. Vamos ver a resposta de Daniel. Daniel capítulo 5, no verso 17. Daniel 5, verso 17, está escrito: então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Oh, eu gosto disso. Daniel disse assim: pois olha, o senhor pode ficar com seus presentes, não quero nada disso, não preciso de nada disso. O senhor fique com seus presentes para o senhor e o senhor dê a quem o senhor quiser, mas eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe direi a interpretação. Porém, antes, Daniel relembra uma história do passado que Beltsazar conhecia bem e que está registrada no capítulo 4, que já foi, por sinal, objeto do nosso estudo na semana passada. Eu quero ler aqui, Daniel capítulo 5, agora versos 18 a 21. Como eu disse, Daniel aqui está relembrando ao rei Beltsazar a experiência vivida pelo seu avô, o rei Nabucodonosor, anos antes. E esse fato está registrado no capítulo 4 do livro de Daniel. Ok, Daniel 5, versos 18 a 21. Ó rei, o Deus Altíssimo deu
o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E agora então, Daniel, ele se dirige ao rei Beltsazar e ao seu erro consciente, sua deliberada ação pecaminosa. Veja aqui agora, dos versos 22 a 24. E o Senhor, rei Beltsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. E é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. Eu quero frisar estas palavras de Daniel, quando ele diz assim: você sabia de tudo isso, você não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Em outras palavras, rei Beltsazar, você não é ignorante. Sim, ele conhecia a história de Nabucodonosor, do orgulho do rei, da sua humilhação e da sua final conversão ao verdadeiro Deus, mas isso não exerceu em Beltsazar qualquer efeito. Não lhe faltou conhecimento ou oportunidade. O que faltou ao rei Beltsazar foi interesse e humildade. E o que está escrito, veja, agora versos 25 a 28. Daniel vai interpretar e diz assim: o que está escrito é isso: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Essa é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Daniel interpreta aquelas palavras escritas pela mão de Deus. Naquele momento, Ciro já havia desviado o curso do rio Eufrates e ele estava invadindo a cidade pelo leito seco do rio. E então, eu leio agora versos 29 e 30, então Beltsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos caldeus, foi morto. Impressionante como a história se desenvolveu, mas eu quero voltar e insistir nas palavras de Daniel ao rei Beltsazar, que estão aqui no verso 22. Releio.
E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Como eu disse, ele não era ignorante, ou ele não estava ignorante. Ele conhecia a história de Nabucodonosor, de seu orgulho, de sua consequente humilhação e depois da sua conversão. Mas apesar de conhecer a história de Nabucodonosor, Belsazar, ele não se humilhou diante de Deus. Insisto, ele não era ignorante. E, aliás, por falar em ignorância, nós podemos não conhecer a vontade de Deus, os planos, os caminhos de Deus para nós. Eu imagino que pelo menos por 4 razões. Veja, nós podemos estar ignorantes em relação à vontade de Deus por pelo menos 4 razões. Uma, eu diria, Deuteronômio 29, verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então veja, as coisas encobertas, está escrito, pertencem ao Senhor nosso Deus. É possível não conhecer a vontade de Deus, porque essa vontade de Deus ainda não foi revelada a nós, compreende? Ainda não foi revelada por Deus. Então, nesse caso, é uma ignorância que você tem exatamente porque você não tem como saber, ok? É assim. Uma outra razão para que nós não conheçamos a vontade de Deus seria por falta de oportunidade. A vontade de Deus está revelada na sua palavra, mas você não teve a oportunidade de conhecer essa palavra, essa revelação. Então você torna-se ignorante em relação à vontade de Deus porque você não pôde saber. Uma terceira possibilidade seria por erro na compreensão. A pessoa tem acesso à palavra de Deus, ela se esforça para conhecê-la, tem interesse, tem boa vontade, mas ela não consegue saber, não consegue compreender. Então, em realidade, a ignorância é porque a pessoa não conseguiu saber. Mas tem uma quarta razão. A ignorância por negligência, por descaso, por desinteresse. Essa é uma ignorância voluntária, consciente, deliberada. A pessoa não sabe porque ela não quis saber. Não sei se você já ouviu este ditado: eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Tem gente que diz assim, não é? Então eu mencionei ignorância porque Deus não revelou, então não tem como saber. Tem a ignorância também porque a pessoa não teve a oportunidade de saber, o conhecimento não chegou a ela. Existe também a ignorância porque a pessoa se esforçou para saber, mas não conseguiu compreender. E existe a ignorância por negligência. Ou seja, é aquela pessoa que desconsiderou, desprezou o conhecimento, foi negligente. Por falar em conhecimento de Deus, alguns vivem nessa condição, muitas vezes, de ignorância em relação a Deus, ao Evangelho, e elas pensam assim: é melhor ficar na ignorância, porque quanto menos eu conhecer, menos responsabilidade eu terei, menos eu serei cobrado. Ora, isso faz sentido. Quanto menos você conhece, menos responsabilidade tem, menos você será cobrado. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, Paulo diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, porque Deus é justo. Deus não vai cobrar de você algo que você não conheceu, não teve a oportunidade de conhecer. Agora veja, Jesus afirma que o conhecimento traz responsabilidade mesmo. Porque a partir do momento que você conhece, você já não é mais ignorante. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 22, Cristo diz assim: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Sabe que diante disso, muita gente, como eu falei, prefere a ignorância, exatamente para não ser cobrado,
para não ter responsabilidade. Mas, por favor, ouça bem, você precisa saber que Deus nos julgará sim, se nós vivemos de acordo com o conhecimento, com a luz que nós tivemos. Mas o Senhor vai considerar também o conhecimento que por negligência, por desinteresse, nós deixamos de adquirir. E além do mais, por favor, ouça isso, o mesmo conhecimento que traz responsabilidade também nos oferece liberdade, paz, segurança, alegria, esperança, salvação. Ei, não tenha medo de conhecer a Deus, conhecer sua palavra, conhecer o Evangelho. É fato, quanto mais conhecimento, maior é a responsabilidade. Porém, não se esqueça, esse mesmo conhecimento que traz responsabilidade, traz liberdade, a genuína liberdade, traz esperança, traz paz ao coração, traz alegria, segurança, traz salvação. Por isso, não tenha medo de conhecer a Deus e a sua palavra. Voltando ao caso do rei Belsazar, ele não era ignorante, ele sabia. Porém, ele ignorou o conhecimento e ele viveu como se não conhecesse. Até que finalmente chegou a sua última festa, o último drink, o último prazer, a última noite. Porque sempre há uma última noite para tudo e para todos. Mas, infelizmente, o coração humano, dominado pela ação entorpecente do pecado, ignora isso. Pessoas vivem sabendo que são finitas, mortais, porém vivem como se fossem infinitas, como se fossem imortais. Para todos nós, para toda a humanidade, chegará a hora de encarar o juízo divino. Chegará a hora de estar frente a frente com o juiz de toda a terra. Eu quero ler o texto que está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Ouça bem o que está escrito, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ficou claro para você? Posso ler de novo? Porque é necessário que todos nós, sem exceção, compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não há como fugir disso. Se Deus fosse pesar nossa vida hoje, seríamos aprovados ou, como Belsazar, seríamos achados em falta? Qual tem sido a sua atitude diante do conhecimento das verdades bíblicas, das verdades divinas, eternas? Talvez você tenha assistido essas mensagens aqui no programa A Voz da Profecia, ou mesmo nos demais programas da TV Novo Tempo, já há algumas semanas, alguns meses, talvez alguns anos. E a minha pergunta para você, eu insisto, qual tem sido a sua reação diante do conhecimento dessas verdades evangélicas, bíblicas, eternas, que você tem tido a oportunidade de ter, de alcançar, de conhecer? Qual tem sido a sua reação diante de tudo isso? Rendição, aceitação, aprendizagem ou resistência, desprezo, negligência? O Espírito Santo, como colírio de Deus, você tem permitido que Ele ilumine a sua visão, os seus caminhos? Ou você tem deixado que o pecado, como entorpecente do diabo, o torne cego e perdido? A inscrição feita na parede daquele rei serve de alerta, serve de advertência para todos nós.
Não por acaso esse fato triste foi relatado na Santa Bíblia. Observe a diferença entre Belsazar, o rei Belsazar e o rei Nabucodonosor. O neto, ao conhecer a verdade, a desprezou, a ignorou. Por outro lado, o avô, o rei Nabucodonosor, ele posicionou-se ao lado da verdade, ao lado de Deus. Você certamente já ouviu esse pensamento: somos arquitetos ou engenheiros do nosso destino. Somos arquitetos do nosso destino. Significa que nós próprios desenhamos e construímos o nosso destino. Tudo depende da maneira como nós reagimos ao conhecimento do Evangelho que nos é apresentado. Há alguns anos, aliás, algumas décadas já, houve um trágico acidente com um grupo de jovens adventistas que voltavam de um encontro promovido pela igreja. E aí, lamentavelmente, vários jovens que sofreram esse acidente automobilístico, eles morreram. E um culto fúnebre foi feito numa igreja adventista em São Paulo. Os caixões foram colocados um ao lado do outro e uma multidão lotou a igreja e lamentava por aquele fato tão trágico. Enquanto os pastores, ali na sala pastoral da igreja, se preparavam para conduzir o culto, um repórter ousado, ele entrou na sala onde os pastores estavam reunidos e ele fez a seguinte pergunta: que mentiras vocês vão contar para enganar esse povo? Os jovens estavam num encontro cristão, porque o Deus de vocês não os livrou. E ele fez essas perguntas e saiu rapidamente. Bom, o culto foi realizado. Músicas foram cantadas, a mensagem bíblica foi pregada, levando conforto, esperança ao coração das pessoas que estavam ali reunidas. No dia seguinte, o pastor, que foi o pregador, ele comprou um jornal no qual aquele repórter tinha uma coluna. E qual foi a surpresa daquele pastor? Quando ele viu o título da coluna daquele moço naquele dia. Estava escrito assim: cerimônia fúnebre, consola fiéis e converte jornalista ateu. Na matéria, ele escreveu assim: eu me assentei nos primeiros bancos, porque queria ouvir o que eles iriam falar. Quando o sermão começou e a Bíblia foi aberta, eu percebi que Cristo estava vivo e era eu que estava morto. E no final da matéria ele escreveu assim: no único momento da minha vida em que eu fui humilde, ele desceu da cruz para me abraçar. Oh, louvado seja o Senhor! Jesus sempre desce da cruz para abraçar aqueles que, impactados por sua palavra, são humildes, reconhecem seus erros, confessam seus pecados, buscam o perdão de Deus e o poder para terem uma nova vida. O Senhor está sempre pronto para perdoar aqueles cujo coração se abre para Ele. Mas, infelizmente, há muita gente que tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, conhece, sabe, porém mantém um coração endurecido, resistente, indiferente aos apelos do Espírito Santo. Esses agem como o rei Belsazar, e no momento do julgamento deles, eles serão achados em falta. Nunca se esqueça, por muito tempo Deus estende sua graça, mas no tempo certo, a justiça de Deus entra em ação. A graça de Deus abre a porta por um tempo, e a justiça de Deus fecha a porta
no tempo certo. Aqueles que aceitam a oportunidade oferecida pela graça do Senhor, eles são perdoados e santificados pelo poder transformador da graça divina. Aqueles que resistem a Deus, que se mantêm indiferentes, negligentes, que se prendem ao seu orgulho, à sua vaidade e desprezam por completo a palavra do Senhor, eles permanecem na condição que nasceram, separados de Deus, condenados pelos seus pecados e por isso sofrerão a morte eterna. Que o Senhor tenha compaixão de você e de mim, que o nosso coração se abra para o Senhor com sinceridade, que nós aprendamos por contraste com a experiência do rei Belsazar, para que nós não façamos o que ele fez, para que nós não vivamos como ele viveu, que o Espírito Santo nos sensibilize, nos aproxime do Senhor, para que com um coração humilde nós admitamos nossas falhas e corramos para aquele que pode nos perdoar e nos transformar. Lembre-se disso, Deus tem prazer em perdoar os pecadores, porém, os pecadores precisam aceitar o perdão divino, a graça que lhes é oferecida, porque graça rejeitada é graça perdida, salvação ignorada é salvação perdida. A morte de Cristo na cruz será em vão, completamente em vão, sem valor nenhum para você. Se você rejeitar o Senhor, se você rejeitar o seu oferecimento, o seu sacrifício, mas se você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, a morte de Cristo será efetiva para a sua salvação eterna. Deus lhe abençoe. O quarteto quer cantar, e a música do quarteto nos lembra que um dia Jesus voltará para buscar os seus filhos, mas aqueles que estiverem preparados para esse encontro se alegrarão, os outros, lamentavelmente, se desesperarão. Ouça agora, Arautos do Rei, Jesus vem logo. Sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos.
Ele virá na hora certa. E esse tempo da segunda vinda de Cristo pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. Por isso é tempo de nós corrermos para Deus, de colocarmos nossa vida alinhada com a vontade do Senhor. É hora de estarmos nos caminhos de Deus, porque assim a gente vive com propósito, com esperança, com paz no coração. Além do mais, quando você vive de acordo com a vontade de Deus, você não tem medo da segunda vinda de Cristo, porque sabe que Jesus virá para a sua salvação eterna. Como preparar-se para o encontro com o Senhor? Eu quero ler o texto que está aqui na carta de Tiago, capítulo 1, verso 22. Esta aqui é uma forte advertência para você, para mim e para todos nós. Tiago 1, verso 22, está escrito: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Primeiro Tiago dá um conselho: sejam praticantes da palavra. Ou seja, você que tem tido o privilégio de conhecer a palavra de Deus, você que não é ignorante em relação ao Evangelho, seja praticante da palavra, siga o Evangelho, viva os propósitos de Deus para a sua vida, não tenha medo, seja praticante da palavra. E aí Tiago faz uma advertência e diz assim, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Significa que quem ouve a palavra, a conhece, a compreende, porém a ignora, não segue, não pratica. Tiago diz, você está enganando a si mesmo, você está iludido quanto à sua real condição espiritual, porque não basta conhecer, não basta ouvir e até aplaudir, é preciso seguir, é preciso viver. É preciso praticar o que você tem tido o privilégio de aprender. Porque, veja, se ouvir, aprender é bom, praticar é ainda melhor. Melhor do que a teoria do Evangelho é a vivência no Evangelho, é a experiência com Deus, é o andar com Deus. Mas se você só ouve, aprende, mas não anda com Deus, Tiago diz assim, você está iludindo a si mesmo, você está enganado em relação à sua condição espiritual. Daí a razão porque a mensagem de hoje, baseada na história, na triste história do rei Belsazar, é uma advertência para você, para mim, para todos nós. Tomara que quando Jesus voltar, nenhum de nós seja achado em falta. Pelo contrário, que nós tenhamos um coração humilde, que nós aprendamos com a palavra de Deus, com a história de homens e mulheres citados nas Escrituras. Como eu tenho dito, aqueles que acertaram, que nós aprendamos pelo exemplo e façamos o que eles fizeram. E aqueles que erraram, como Belsazar, que nós aprendamos por contraste, para que nós não façamos o que eles fizeram. Uns devem ser imitados e outros devem ser evitados. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo sensibilize o nosso coração, para que nós evitemos viver e agir como Belsazar viveu e agiu. Que o Espírito sensibilize o nosso coração e nos faça reconhecer nossos pecados e receber o poder que vem do céu, para termos em Jesus uma vida nova, de harmonia com sua vontade e com sua palavra. E os mais beneficiados, é claro, somos nós mesmos. Porque quando você decide viver no centro da vontade de Deus, quem é abençoado é você. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, obrigado, Senhor, por tua palavra, que nos adverte. Tira de nós, Senhor, todo orgulho, toda prepotência e coloca em nós um coração humilde e sensível à tua palavra, para que reconheçamos nossa indignidade e recebamos teu perdão e poder para em Jesus termos uma vida nova, alinhada com a tua vontade. É a nossa oração no nome santo de Cristo. Amém. Amém, amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Permaneça firme no Senhor e não se esqueça, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. A gente se vê semana que vem. Tchau.